Olá, doutor. Olá, doutora. Muito prazer. Meu nome é Luiz Alberto, para quem não me conhece. Sou professor de Direito Constitucional da equipe Master Juris e hoje nós vamos iniciar um aulão destacando aí pontos importantes sobre o direito à vida, numa concepção constitucional e numa concepção também penal, falando um pouquinho da decisão nova do Supremo Tribunal Federal, que permitiu não o plenário, né? É bem importante é importante deixar claro isso. Não foi o plenário, foi a primeira turma do Supremo Tribunal Federal que definiu que o aborto até o 30º mês até 3 meses de gestação não é considerado crime, conforme o artigo 124 e o 126 do nosso Código Penal, perfeito? Antes de iniciar a nossa aula, é sempre importante falar da nossa promoção, que vai até fevereiro. No plano anual, ela está R$ 79,90, então de 115 baixou para R$ 79,90 até fevereiro, isso no plano anual, perfeito? Ok, então iniciando aqui a nossa aula, é sempre importante deixar a nossa forma de contato. Eu sempre costumo postar algumas dicas no Instagram, dicas essas que estão até no meu curso Direito Constitucional Objetivo. Então na tela, por gentileza, você tem aqui o Instagram, minha forma de contato, @prof. Luiz Alberto. O YouTube eu vou começar a divulgar no canal e tem o Twitter também que eu divulgo quase todos os dias, @prof. Luiz Alberto, tudo bem? Perfeito. Antes de iniciar a discussão estritamente sobre o direito à vida, é sempre importante destacar o celeuma entre direitos fundamentais e direitos humanos. Então, tendendo aí uma característica mais interna, nós temos os direitos fundamentais. E numa característica mais global, mais internacional, nós temos os direitos humanos. Seja direitos fundamentais, seja direitos humanos, essas características suplantam a proteção do direito à vida, ou seja, a dignidade da pessoa humana. Então, falar de direitos fundamentais ou falar sobre direitos humanos, nós estamos falando da proteção à vida. E quando eu destaco a proteção à vida, é no sentido mais amplo possível, no sentido sociológico, no sentido jurídico, no sentido biológico, no sentido religioso. Então, definir direito à vida não é só respeito à integridade física e moral. O direito à vida envolve questões espirituais também. Isso é importante, inclusive já foi cobrado em concurso público, a questão espiritual estar vinculada ao direito à vida. Então, por exemplo, se caso eu violar a intimidade de uma pessoa, será que eu estarei violando o seu direito à vida? Sim. Porque a partir do momento que eu violo a intimidade de uma pessoa, gera constrangimento a ela. E o constrangimento é uma violação, é um ataque, uma fulminação à integridade moral. E a integridade moral, ela integra o direito à vida. Existem determinadas características que são até definidas dentro da doutrina do direito internacional ou até na doutrina de direito constitucional, destacando que direitos humanos e direitos fundamentais, em alguns tópicos, há uma certa coincidência. Porém, em outros tópicos, nós temos ali questões peculiares. Por exemplo, você já ouviu falar no duplo grau de jurisdição? O duplo grau de jurisdição não é uma garantia dentro dos direitos fundamentais, mas é uma garantia que está lá dentro do Pacto de San José da Costa Rica. E o Pacto de San José da Costa Rica é a Convenção Americana de Direitos Humanos. Então está vinculado a um Tratado Internacional de Direitos Humanos que foi internalizado no Brasil como norma supralegal. Temos também o artigo 5º, inciso 58. O artigo 5º, inciso 58 da Constituição Federal destaca que o civilmente identificado não será submetido à identificação criminal, salvo nas hipóteses previstas em lei. E esse dispositivo, ele é um direito fundamental, artigo 5º, inciso 58, mas não está previsto na Relação Internacional dos Direitos Humanos. Então, só para você entender mais ou menos o que eu estou dizendo, na tela, por gentileza, nós temos aqui o seguinte, ó. Existem direitos fundamentais que, na verdade, eles têm ali uma interseção com os direitos humanos, ou seja, são incomuns, como a proteção à vida. A proteção à vida está nessa
inter-relação, nessa interseção entre os conjuntos. Mas é importante destacar também que nós temos características que são peculiares. Características essas, deixa eu só sinalizar aqui para vocês, que acho que fica mais fácil assim. Vê se está aparecendo aí agora. Agora está, né? Beleza. Então, nós temos aqui o direito à vida, que está dentro da interseção, e nós temos o artigo 5º, inciso 58, que destaca que o civilmente identificado não será submetido à identificação criminal, salvo nos casos previstos em lei. Então, nós temos aí uma peculiaridade dentro dos direitos fundamentais. Temos também o duplo grau de jurisdição. Duplo grau de jurisdição é a hipótese de você interpor recurso para uma instância superior. Não é uma garantia fundamental, não é um direito fundamental, mas está dentro da relação dos direitos humanos, com o Pacto de San José da Costa Rica. E essa interseção aqui de direitos fundamentais misturados com direitos humanos tem que tomar um certo cuidado na prova, porque, às vezes, os direitos fundamentais podem ser chamados também de direitos humanos, direitos subjetivos públicos, está aqui para vocês, direitos fundamentais ou direitos humanos, direitos subjetivos públicos, direitos do homem, direitos individuais, liberdades fundamentais, liberdades públicas. Todos esses são sinônimos de direitos fundamentais. Agora vem aqui comigo. Então deu para entender que nós temos uma relação de direitos fundamentais, direitos humanos, que em algum momento vai se coincidir, em outros não. E nessa questão da vida, da proteção à dignidade da pessoa humana, eu quero fazer uma pergunta para vocês. Vamos lá. As atrocidades que ocorreram na Segunda Guerra Mundial, será que foram consideradas lícitas? Se eu for definir conceito de Constituição de acordo com a teoria, que envolve o direito constitucional, onde nós temos o conceito sociológico, o conceito político, o conceito jurídico, as constituições culturalistas, entre outros conceitos, mas pegando aqui os básicos, conceito sociológico de Ferdinand de Lassalle. Nós temos o conceito jurídico de Carl Schmitt? Não, o conceito jurídico ele é de Hans Kelsen e o conceito político é de Carl Schmitt. Carl Schmitt, que dizia que a verdadeira Constituição é aquela que tinha a decisão política fundamental, ou seja, é aquela decisão, ou seja, aquela Constituição que ela era compatível com a vontade popular. Mas nem sempre a vontade popular, ela condiz com o direito. É por isso que quando você tem a democracia não é apenas a vontade do povo. A democracia, ela tem ali um vínculo do direito e tem um vínculo com a política. Na visão política, eu tenho a vontade da maioria. Ok? No direito, nós temos o domínio da razão. E por que a democracia é sempre o duelo de direito versus política? Porque, às vezes, a vontade da maioria pode ser uma vontade violadora do direito. Muitas pessoas, pode ser que até a maioria, seja aí condizente com a questão da pena de morte em tempo de paz. Mas a nossa Constituição Federal, ela destaca que pena de morte em tempo de paz é proibida, conforme o artigo 5º, inciso 49 da Constituição Federal. Perfeito? Então, essa questão aqui da democracia é muito importante, essa visão, porque onde que eu quero chegar? A própria vontade popular, ela não é primordial para definir a nossa democracia. Dentro do direito, nós temos aqui o STF, e dependendo da situação, a vontade de 11 ministros, ela pode sobrepor a vontade da política, a vontade da maioria, justamente porque a função do STF
é ser o oráculo, o guardião da Constituição Federal. Mas aonde que eu quero chegar? Conforme eu perguntei para vocês, as atrocidades ocorridas na Segunda Guerra Mundial eram lícitas perante as leis alemãs, perante a Constituição alemã? A resposta é sim. Mas por que nenhum país, por que a comunidade internacional não interferia, não intervia nessas questões? Porque antigamente a soberania ela era considerada uma caixa blindada. Então, soberania, noção de soberania no passado é como se fosse uma caixa blindada. Perfeito? Então, nenhum país tinha o poder de intervir na soberania de outro. E aí, depois da Segunda Guerra Mundial, quando se tornou notório todas essas questões das pesquisas ali com os judeus, as atrocidades que ocorreram com os judeus, houve um movimento chamado, segundo a professora Flávia Piovesan, de cristalização da soberania. Ou seja, a soberania hoje é uma taça de cristal. E uma taça de cristal é facilmente quebrada. Então, em decorrência da dignidade da pessoa humana, esse princípio fundamental, dignidade da pessoa humana, que decorre do direito à vida, ele pode sobrepor, inclusive, a soberania de um país. Isso foi tema de questão de prova. Até coloco uma perguntinha aqui para vocês. Vamos na tela, por gentileza? Olha só. Questão 2016, Banca CESP-UNB, área policial. Em casos de profunda degradação da dignidade humana em determinado Estado, o princípio fundamental internacional da prevalência dos direitos humanos sobrepõe-se à própria soberania do Estado. Gabarito oficial dessa questão aqui, ó, certo. Você pode colocar aí, ó, questãozinha, que é uma perguntinha certa. Então, vou colocar aqui um C para vocês. Questão certa. Tudo bem? Perfeito. E aí avançamos. Aonde que eu quero chegar? Nós temos um doutrinador alemão que ele destacou 4 posicionamentos em relação aos direitos fundamentais. Na verdade, foram 4 status. O nome dele é Jan Linneck. Isso tem sido cobrado, muito cobrado em prova. Mas por que você está explicando isso, professor? Porque um desses status foi o pilar fundamental para a decisão da primeira turma do Supremo Tribunal Federal, que permitiu que o aborto até 3 meses não era considerado crime. Perfeito? Quais são os status, então, de Jelinek? Vamos na tela, por gentileza. Eu tenho aqui Teoria dos 4 status de Jelinek, elaborada no final do século XIX. Aí tem aqui status do indivíduo perante o Estado, de Jelinek. Status passivo ou subjectionis, que é a subordinação do indivíduo aos poderes públicos. Aqui está parecendo que eu estou explicando as gerações ou as dimensões dos direitos fundamentais. Então, eu tenho aqui o status passivo ou subjectionis, em latim o T tem som de C. Subordinação do indivíduo aos poderes públicos. Perfeito? Depois nós temos o status negativo. O indivíduo goza de um espaço mínimo de liberdade perante as ingerências do Estado. Vou explicar todos eles. Status positivo ou civitas. O indivíduo exige atuação positiva do Estado. Status ativo, vinculado a direitos políticos. O indivíduo passa a influenciar a vontade do Estado. Então, vamos lá. Quando eu tenho o status passivo ou subjectionis de Jelinek, é como se eu tivesse a primeira geração ou dimensão dos direitos fundamentais, que é aquela geração do Estado autoritário, da transição do Estado autoritário para um Estado de direito. Ou seja, o indivíduo ele tem uma certa proteção perante a interferência estatal. E aí, nesse caso específico, o Estado não pode cometer o abuso. Então, você tem ali que a ideia dessa primeira geração ou desse primeiro status, que é o status passivo ou subjectionis, tudo bem, o indivíduo ele está subordinado aos poderes estatais, justamente porque isso é essencial para a organização de uma sociedade. Agora, o Estado não pode
intervir de forma arbitrária. E foi aí que nasceu o status negativo. O status negativo é o que vai proibir, é o que vai coibir o abuso do poder estatal. O status negativo está mais vinculado à primeira geração dos direitos fundamentais. Então vamos lá, com calma. O status passivo ou subjectionis é o status que envolve a subordinação do indivíduo perante o Estado. Porém, essa subordinação não representa a arbitrariedade do Estado perante a sociedade, porque existe o status negativo, e esse status negativo é justamente para impedir o abuso do poder estatal. Depois, nós temos o status positivo, ou civitatis. Esse status positivo, ou civitatis, significa que o indivíduo ele não pode só ficar naquela situação de proteção perante o Estado. Ele pode exigir do Estado uma ação proativa. Exemplo, nós pagamos os impostos para que o Estado ele conceda benefícios. Se o Estado for inerte, significa que a própria população ela pode cobrar por meio, por exemplo, de manifestações, que o Estado tome uma atitude, que o Estado seja proativo. Ou o próprio legislador pode definir normas programáticas. O que são normas programáticas? São normas de eficácia limitada que determinam a atuação proativa do Estado. Tudo bem? Então vamos lá. Eu falei do status de subordinação, que é o status passivo. Falei do status negativo, que evita o abuso do poder estatal. Falei do status positivo, onde a relação do indivíduo não é só inerte, ele pode cobrar do Estado uma atuação proativa, uma atuação positiva. E nós temos também o status ativo, que está vinculado aos direitos políticos. A sociedade, por meio do voto, ela tem ali um domínio sobre a organização do Estado, pois nós elegemos representantes que possuem ideias compatíveis com pelo menos a maior parte da população. Então, a própria lei, ela representa, quando você tem aqui o Congresso Nacional, no sistema, no modo bicameral, onde nós temos a Câmara dos Deputados e o Senado Federal, a partir do momento que daqui nasce uma lei, a lei é a manifestação indireta da sociedade. Porque aqui você elegeu um representante, um deputado, que possui ideias compatíveis com a sua. Aqui você elegeu um senador que possui ideias compatíveis com a sua, ou com pelo menos a maioria da sociedade. E aí o que acontece? Qual é a relação disso? A ideia é que esse senador, a ideia é que esse deputado, ele deflagre projetos de lei que sejam sobre assuntos compatíveis com a sua ideologia. E aí que nasce as questões dos princípios fundamentais, quando você tem o artigo 1º da Constituição Federal, destacando a República Federativa do Brasil, formada pela união indissolúvel dos estados, DF e municípios, constitui-se um Estado democrático de direito com os seguintes fundamentos: soberania, cidadania, dignidade da pessoa humana, valores sociais do trabalho, da livre iniciativa e o pluralismo político. Pluralismo político está aqui, ó. Vivemos numa sociedade onde as pessoas possuem ideias diferentes, concepções diferentes. Mas quando ocorrem eleições, aquele que é eleito, subentende-se que ele é eleito de acordo com a vontade da maioria da população. Aqui, principalmente, no Senado. Eu não posso falar no âmbito da Câmara dos Deputados, porque no âmbito da Câmara dos Deputados, o sistema é um sistema de quociente eleitoral. Isso significa o quê? Que o voto vai para o partido. E o partido distribui os votos para os candidatos mais votados. Quando salvo engano, o Enéas foi eleito,
ele fundou um partido chamado Prona. E ele foi tão votado, que os poucos candidatos que tinham no seu partido foram eleitos. Dentre eles, uma professora de São Paulo que teve 126 votos apenas. E com 126 votos, ela foi eleita deputada federal pelo estado de São Paulo. Por quê? Ela pertencia ao partido do Enem. Esse foi o cálculo do quociente eleitoral. Tudo bem? Onde que eu quero chegar? Quando você tem o status negativo, significa que existe uma esfera mínima de liberdade do indivíduo, ao qual o Estado não pode intervir. O Estado, ele não pode definir, por exemplo, a quantidade de filhos que uma pessoa possa ter. Então, onde que eu quero chegar dentro desse aspecto? Uma das decisões, uma decisão do Supremo Tribunal Federal, que foi a última em relação ao aborto, o ministro Luiz Roberto Barroso destacou o seguinte: existe uma esfera de liberdade mínima de uma mulher que esteja gerando um filho em decidir em até 3 meses se ela quer ter o filho ou não, e o Estado não pode intervir nessa relação. Eu quero deixar claro que eu só estou transmudando o aspecto jurídico de uma decisão. Eu não quero colocar questões religiosas, não vou colocar minha opinião, eu não vou colocar aspectos que defendem a sociedade X, Y, Z. Eu só estou aqui para fundamentar uma decisão importante do Poder Judiciário. E antes dessa decisão, eu estou trazendo aqui um embasamento jurídico para que você tenha aí a noção de qual foi o fundamento dessa decisão. Tudo bem? E para entender melhor esses aspectos, a gente tem que fazer aí uma certa inferência ao artigo 5º caput da Constituição. O artigo 5º caput da Constituição destaca: todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e estrangeiros residentes no país a inviolabilidade do direito à vida, à igualdade, à propriedade, à liberdade e à segurança. Para ficar mais visual, vamos colocar na tela, por gentileza? Está lá, ó, artigo 5º caput da Constituição Federal. Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no país a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes. Então, nós temos aqui algumas proteções, inclusive o professor e ministro da Justiça, Alexandre de Moraes, destaca que o artigo 5º caput, ele é a origem de todos os demais incisos que estão na Constituição Federal. E esse artigo 5º caput, ele foi motivo de uma mutação constitucional. O que é uma mutação constitucional? Existem formas de atualizar a Constituição Federal. O direito tem que acompanhar a evolução da sociedade. Uma das formas de atualizar a Constituição Federal, primeiro, eu tenho aqui um procedimento formal. E esse procedimento formal, só para você entender, olha só. Formas de atualização da Constituição Federal. Vamos lá. Eu tenho aqui, primeiro, um procedimento, deixa eu pegar aqui um espaço, formal. Nesse procedimento formal, então deixa eu só colocar um título aqui, melhor aqui, beleza. Atualização. Atualização da CF. Tudo bem? Eu tenho aqui o procedimento formal. Quero deixar claro que todos esses dispositivos, todas essas questões que estou fazendo a revisão aqui, está no meu curso Direito Constitucional Objetivo, de uma forma mais detalhada. Aqui nós temos aí um tempo curto, então tem que fazer um resumo muito rápido. O procedimento formal, ele pode ser por meio de reforma, e o procedimento de reforma é por meio das emendas, vou botar aqui, EC, emendas constitucionais. Ou pode ser por meio da revisão. Tudo bem?
onde teve a emenda constitucional de revisão. A emenda constitucional de revisão, ela só ocorreu uma vez após 5 anos de promulgação da Constituição de 88. E essa emenda constitucional de revisão, ela foi aprovada em um turno por maioria absoluta. A emenda constitucional, ela é aprovada em 2 turnos, em cada casa do Congresso Nacional, com um quórum de 3/5. Mas existe um outro meio de atualizar a Constituição Federal. E qual é o meio? Chamado de mutação constitucional. Ok? Então tem aqui, ó, mutação constitucional. É uma forma, é um procedimento informal, tá ok? Faltou até colocar aqui, ó, ele é informal, porque a ideia é que o texto constitucional seja compatível com a realidade da sociedade. E aí nessa questão, nós temos, por exemplo, se todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, por que o texto constitucional veio da seguinte forma? Garantindo-se aos brasileiros e estrangeiros residentes no país. Ué, somente para os residentes? O início do texto não foi todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza? Por que depois restringiu aos residentes? E aí veio o Supremo destacando o seguinte, apesar de estar escrito dessa forma, a ideia é que a proteção dos direitos fundamentais ela é garantida a todas as pessoas, sejam brasileiros e estrangeiros, e também as pessoas jurídicas, desde que a proteção seja compatível com aquela concepção de pessoa jurídica. Mas isso eu vou explicar para vocês. Tudo bem? Agora é interessante, nós temos então que as proteções, os destinatários dessas proteções, destinatários não, na verdade vamos falar das proteções. O próprio texto destaca no artigo 5º caput, vida, igualdade, propriedade, liberdade e segurança. É o famoso VIPLES, vida, igualdade, propriedade, liberdade e segurança. Daqui a pouquinho eu vou mostrar para vocês. Essas são as proteções. Agora, quem são os destinatários dessas proteções? Conforme o STF, nós temos brasileiros, estrangeiros e temos também pessoa jurídica, ou seja, qualquer pessoa, seja pessoa natural, seja pessoa jurídica. Qualquer pessoa, pessoa natural ou pessoa jurídica, tem direito às proteções estabelecidas aí na nossa Constituição Federal. Tudo bem? Ok. Um detalhe importantíssimo dentro dessas características. Nós temos também algumas exceções. Será que os direitos e garantias fundamentais têm como destinatários todos os brasileiros, sejam eles residentes ou não residentes? Será que os direitos fundamentais protegem todos os estrangeiros, sejam eles residentes ou não residentes? Aí você fala assim, professor, em relação aos brasileiros, independente se é residente ou não, todos os direitos fundamentais se destinam a eles. Aí a relação é o seguinte, tem que tomar um certo cuidado. Os direitos fundamentais possuem um núcleo exemplificativo. Tudo bem, você tem lá do artigo 5º, que envolve dos direitos e garantias, dos direitos e deveres individuais e coletivos, depois vem direitos sociais, depois vem nacionalidades, depois vem direitos políticos, depois vem partidos políticos. Esse é o título 2 da nossa Constituição Federal. Mas a doutrina destaca, a jurisprudência destaca que os direitos e garantias fundamentais podem ser encontrados em qualquer dispositivo da Constituição Federal, inclusive até fora da Constituição Federal, em tratados internacionais sobre direitos humanos. Tratados internacionais sobre direitos humanos, não. Tratados internacionais. Tá ok? Porque é isso que destaca o artigo 5º, parágrafo 2º da Constituição Federal. Mas, professor, aonde você quer chegar? Vamos pensar nessa relação do artigo 5º até o artigo 17. Será que todos esses direitos se destinam-se aos brasileiros, sejam eles residentes ou não? A resposta é não, não são todos. Vou te dar um exemplo. Nós temos o artigo 5º, inciso 52 da Constituição Federal, que destaca o seguinte: nenhum estrangeiro será extraditado por crime político ou de opinião. Então, essa garantia de não ser extraditado por crime político ou de opinião é somente para quem? Para
o estrangeiro. Aí você deve estar pensando, mas isso é um absurdo, né? Nunca ouvi falar nisso. Perfeito, fique tranquilo, vou te mostrar exatamente a questão de prova sobre esse tema. Tem uma questão de prova sobre esse tema. O aluno que não sabia disso, que sabe ali o genérico, ele errou essa questão de prova, de bobeira. Tudo bem? Outra situação importante, então, e os estrangeiros? Será que todos os direitos fundamentais são destinados aos estrangeiros? Não, porque você tem, por exemplo, a ação popular. Quem é que impetra a ação popular? Somente o cidadão. E para ser cidadão não é proibido, né, que um estrangeiro seja cidadão. Cidadão é um brasileiro naturalizado que exerce direitos políticos. Aí você levanta a mão e fala o seguinte, mas e a questão do português equiparado? Não existe, até a presente data, no Tratado da Amizade entre Brasil e Portugal, a possibilidade de um estrangeiro, que seja o português equiparado, impetrar a ação popular. Teria que estar expresso. Tanto que isso nem cai em prova. Eu nunca vi isso cair em prova. Tudo bem? Perfeito. Outro detalhe interessante. Será que o nosso ordenamento jurídico, eu não estou falando só de Constituição, Constituição e todas as demais leis, protegem brasileiros e estrangeiros que estejam dentro do território nacional ou, agora vem a parte legal, fora do território nacional? Para ser mais assim incisivo, será que o nosso ordenamento jurídico protege os estrangeiros que estejam fora do território nacional? A resposta é sim, pois o Brasil, ele dentro do artigo 4º, destaca que nas relações internacionais ele vai visar a promoção da proteção dos direitos humanos e a proteção da dignidade da pessoa humana. Então, por exemplo, o que as tropas brasileiras foram fazer no Haiti? Proteger brasileiros? Não, protegendo estrangeiros. Então, essas relações são relações extremamente importantes. Vamos fazer o seguinte, uma revisãozinha sobre esse tema. Na tela, por gentileza. Aqui você viu, o artigo 5º caput. Ok. Então, viu lá o artigo 5º caput. Agora, nós vamos colocar aqui as proteções. Vida, igualdade, propriedade, liberdade e segurança. Por isso que eu estou falando, VIPLES. Ok? Essa segurança é segurança jurídica. Para o STF, a doutrina, brasileiros com exceções. Estrangeiros com exceções. Pessoa jurídica naquilo que for compatível com a sua natureza. Aí você tem aqui, se a pergunta for conforme a Constituição Federal, é muito difícil cair assim, tá? Mas eu vi isso na FCC, numa prova antiga, e vi isso também na Consulplan. Perguntou, conforme expresso no artigo 5º, os destinatários dessas proteções aqui, vida, igualdade, propriedade, liberdade e segurança, são brasileiros e estrangeiros residentes no país. No Brasil, no caso. Tudo bem? Vou te dar um exemplo de questão desse tipo. Tá lá. Segundo expressa a dicção da Constituição brasileira, posta no título dos direitos e garantias fundamentais, são destinatários dos direitos individuais. Aí eu tenho aqui, brasileiros e estrangeiros, desde que em solo brasileiro, e apátridas? Não. Quaisquer pessoas, sem qualquer distinção ou discriminação? Não. Mas quem não prestou atenção marcou a letra B. A pergunta é, o que está expresso na Constituição? Tudo bem? Não é a letra B. Os brasileiros e estrangeiros residentes no Brasil. É essa a resposta. Letra C. Ok? O detalhe aqui, outra questão, quer dizer. Embora a Constituição Federal estabeleça como destinatários dos direitos e garantias fundamentais tanto os brasileiros quanto os estrangeiros residentes no país, a doutrina e o STF entendem que os estrangeiros não residentes, como os que estiverem em trânsito no país, também fazem jus, então os estrangeiros não residentes, aqui estrangeiros não residentes, será que eles fazem jus a todos os direitos e garantias e ações constitucionais previstos no artigo 5º da Carta da República? Errado. Por quê? Os direitos fundamentais garantidos aos estrangeiros é com exceções. Aos brasileiros, com exceções também. Então, questão errada. Olha outra questão. O artigo 5º da Constituição Federal trata do princípio da igualdade de todos perante a lei.
trazendo garantias aos brasileiros e estrangeiros residentes no Brasil, exceto. Então, qual é a parte aqui da proteção que não se encontra no artigo 5º? Liberdade? Está lá. Propriedade? Está lá. Dignidade da pessoa humana? Dignidade da pessoa humana não. Porque dignidade da pessoa humana é fundamento. Então, isso não está dentro do artigo 5º. Inviolabilidade do direito à vida? Está no artigo 5º. Garantia a integridade física e moral dos indivíduos? Está vinculado ao direito à vida. Então, faz parte aí do artigo 5º. Tudo bem? Então, você tem que tomar um certo cuidado. Por exemplo, já caiu assim na prova. A proteção, a vedação à tortura é um princípio fundamental? Não. Porque princípios fundamentais estão do artigo 1º ao artigo 4º. E a proteção sobre a vedação da tortura está no artigo 5º. É um direito e garantia fundamental e não um princípio fundamental. Então tem que tomar um certo cuidado. Aqui trouxe o seguinte: a dignidade da pessoa humana, ela é um direito e garantia fundamental expresso no artigo 5º? Não. Dignidade da pessoa humana é um fundamento da República Federativa do Brasil. É um princípio fundamental. Princípio fundamental é gênero, do qual eu tenho fundamentos, tenho objetivos e eu tenho as relações internacionais. Tudo bem? Perfeito. Vamos aí a uma questão interessante, uma outra questão. Vamos lá. Podem ser titulares de direitos fundamentais a pessoa jurídica naquilo que for compatível com a sua natureza, ok? Os estrangeiros residentes e os em trânsito em território nacional e os brasileiros sem restrição, incluindo o menor de idade e o portador de deficiência mental. O gabarito dessa questão aqui foi correto, mas eu não concordo, porque colocou sem restrição, perfeito? Houve a interposição de recurso, mas a banca não aceitou. Agora eu vou te mostrar, só para você ter ideia, infelizmente a gente está precisando sobre ovos. Olha essa questão 2016 da Banca CESP. Há direitos fundamentais cuja titularidade é reservada aos estrangeiros? Ou seja, existem direitos fundamentais somente para os estrangeiros? Existem. Gabarito, certo. É o artigo 5º, vou ver se eu consigo escrever aqui. Artigo 5º, inciso 52. Aos estrangeiros serão assegurados a proibição de serem extraditados por crime político ou de opinião. Tudo bem? E agora nós vamos entrar no mérito da nossa discussão sobre o direito à vida. Depois dessa base que você teve, vamos aqui a uma perguntinha. A perguntinha é o seguinte, vamos lá, na tela, por gentileza. Defina pessoa e disserte sobre o início da vida dela. Perfeito. Olha só, a pessoa é um ser dotado de personalidade. E essa personalidade pode ser uma personalidade jurídica ou personalidade civil que está vinculada a aspectos patrimoniais. É aí que nasce a teoria natalista. Teoria natalista que destaca que a pessoa vai ter direitos patrimoniais se ela nascer com vida. Agora, então vamos lá. Pessoa é um ser dotado de personalidade, que pode ser personalidade jurídica ou civil, vinculada a aspectos patrimoniais. Ou pessoa é um ser dotado de personalidade, vinculada aqui aos direitos da personalidade. Aí você tem a teoria da concepção, ou concepcionalista. E essa teoria da concepção concepcionalista é uma teoria extrapatrimonial, ou seja, a partir da concepção, aquele ser que está sendo formado, ele tem direitos da personalidade, direito ao nome, direito à certidão de óbito, se morrer, né, dentro do ventre da mãe, e assim, direito ao enterro, e assim vai. Mas ele não tem direitos patrimoniais. Tudo bem? Então, aqui eu já citei a corrente natalista, citei a corrente concepcionalista dentro do direito civil. Na tela, por gentileza, só para você entender, revisar, a pessoa é um ser dotado de personalidade, que pode ser uma personalidade jurídica ou civil, ou de direitos da personalidade. A personalidade jurídica ou civil começa com o nascimento com vida, dentro da teoria natalista. Tem um aspecto
patrimonial. Os direitos da personalidade começam aí na concepção, teoria concepcionista. É o aspecto patrimonial. Então, muito discutido dentro do início da vida, eu posso dizer até que essa é a primeira corrente, onde destaca que o direito à vida é com a concepção. Só que seria incompatível isso. Por quê? Se a teoria concepcionista tivesse prevalecendo, o que iria acontecer? A pílula do dia seguinte seria um método abortivo. Ela não poderia ser vendida na farmácia. Ela só poderia ser vendida ali no câmbio negro, mercado negro. Então, nesse caso específico, nós temos aqui o seguinte. Vamos lá. A concepção, o Supremo não adotou para o início do direito à vida. O plenário do Supremo Tribunal Federal, ele entendeu que o início da vida é com a nidação. E eu não posso afirmar que esse posicionamento mudou, porque essa decisão recente que nós tivemos do Supremo Tribunal Federal foi decisão de uma turma, numa questão específica, tá? Sobre prisão, o que se discutiu era um habeas corpus sobre a discussão de prisão preventiva, que eu já vou explicar para vocês. Onde que eu quero chegar? Repito, para uma questão de prova objetiva, a teoria que é adotada hoje pelo Supremo, que é seguida, melhor dizendo, pelo Supremo, em relação ao início da vida, é a nidação. O que é a nidação? A nidação é o seguinte, quando o óvulo ele é fecundado, acho que eu vou fazer até um desenho, já tem um desenho aqui para você entender, parece até aula de biologia, mas não é. Olha lá, ó. Eu tenho aqui a seguinte situação, deixa eu só pegar aqui para sinalizar. Então você tem aqui o órgão reprodutor feminino, aqui o ovário, quando a mulher está no período fértil, vai liberando óvulos e a trompa de Falópio, ela faz movimentos e nesse movimento ela vai sugando os óvulos. Quando a mulher tem a relação sexual, o homem ao liberar o espermatozoide ele vai encontrar o óvulo vivo, porque a partir de um determinado momento o óvulo desce morto, então ele tem que percorrer esse caminho para encontrar o óvulo vivo. Aí ocorre a fecundação. Ocorrendo a fecundação, esse óvulo ele pode levar de 4 até 15 dias para se deslocar até a parede do endométrio, ou seja, até a parede do útero. E a partir do momento que ele se cola na parede do útero, né, se fixa na parede do útero, eu tenho um fenômeno chamado nidação. Então eu trouxe até um texto para vocês aqui, ó, o que é nidação, para vocês lerem, enfim, para entender. Reforço que esse é o posicionamento do Supremo Tribunal Federal, perfeito? E a partir dessa teoria, é uma teoria que justifica por que a pílula do dia seguinte ela pode ser comercializada, até porque essa pílula do dia seguinte, ao ser comercializada, é uma pílula que ela vai intervir na fecundação e não na nidação. Tudo bem? Perfeito. E aí avançamos dentro aqui do nosso estudo, mostrando inclusive uma questão de prova objetiva, tá bom? Uma questão de prova objetiva, posicionamento, nidação. Se você for fazer uma prova discursiva, claro, é sempre importante você destacar o posicionamento do STF do plenário, que é sobre a nidação, e também destacar essa decisão da primeira turma, que foi agora em 2016, ressaltando que não há o que se falar em crime se o aborto for cometido até o 3º mês de gestação. E você vai entender por que isso. Qual o motivo disso? É um motivo científico, tá bom? Mas antes, olha a questão de prova. Embora em fase de afirmação, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal identifica a proteção constitucional da vida humana a partir, pelo menos, da nidação do embrião no endométrio materno. E aí? Embora em fase de afirmação, a jurisprudência do Supremo identifica a proteção constitucional da vida humana a partir, pelo menos, da nidação do embrião no endométrio materno. Gabarito da questão? Certo, questão de promotor de justiça. Deve ter.
E a terceira corrente que foi adotada agora pela primeira turma do Supremo? Terceira corrente, você tem aqui, ó, após 3 meses de gestação, que inicia a vida. Por que isso? Porque antes de 3 meses não tem a formação do córtex. Córtex é uma membrana que ela envolve o cérebro e essa membrana ela é enriquecida de neurônios. É como se eu dissesse para você que o cérebro num computador é a CPU e o córtex seria a placa-mãe do computador. Então, sem o córtex, aquele ser não tem concepção de sentimento, de consciência. Então é por isso é comprovado cientificamente, é por isso que destaca-se que até 3 meses não se iniciou a vida em si. A vida se inicia a partir do 30º, ou melhor dizendo, após 3 meses de gestação. Antes de 3 meses não há formação de córtex. Então veja na tela, por gentileza. Você tem aqui, ó, fundamento científico. Início da formação do córtex cerebral, que desempenha um papel central em funções complexas do cérebro, como na memória, atenção, consciência, linguagem, percepção e pensamento. Então tá aí. Aí aqui eu tenho um desenho do córtex cerebral, um aqui, outro aqui, ó, o córtex cerebral. Aqui eu tenho um posicionamento para você ler, né? Para enriquecer o seu conhecimento, destacando a função do córtex cerebral, sendo assim, antes dos 3 meses não há qualquer potencialidade da vida fora do útero materno. Então a decisão do Supremo Tribunal Federal, dessa primeira turma, foi justamente dentro dessa característica em que alguns países, aí eu vou mostrar para vocês, né, alguns países mais avançados, França, Alemanha, permitem o aborto até esses 3 meses de gestação. Aí vamos lá, olha só, eu trago aqui, constatação da morte, para você entender. Quando que uma pessoa é declarada morta? A pessoa é declarada morta não com a morte cerebral, não com a parada cardiorrespiratória. A pessoa é declarada morta a partir do momento que eu tenho a parada do encéfalo, ou seja, que eu tenho a decretação de morte encefálica. Aí não tem posicionamento doutrinário, nem jurisprudencial. Isso é uma questão definida na lei de transplantes. Então, o próprio encéfalo é um conjunto de órgãos que compõe a nossa calota craniana. Joga na tela, por gentileza. Então, você tem aqui, ó, cérebro, você tem o bulbo, o cerebelo, você tem a ponte, o tálamo. Então, nesse caso aqui, ó, quando param todos os órgãos, aí eu tenho a morte encefálica. Aí a pessoa é declarada morta. Teve uma mulher que tomou um tiro na cabeça e ela estava grávida. Atingiu o cérebro. Então, nessa situação, onde atingiu o cérebro, o que aconteceu? Cérebro é o órgão da consciência e da vontade. Então, ela continuou viva, tanto que mantiveram ela viva até o 7º mês de gestação, e a partir do 7º mês fizeram o parto, e aí nasceu a criança saudável, desligaram o aparelho e ela teve a morte encefálica. Então, morte encefálica está lá definida na Lei 9.434 de 97. Perfeito? E para finalizar, aborto. Quais são as exceções em que o aborto não é crime? Aí eu fiz um resuminho aqui para vocês. Vamos lá. Eu tenho 2 questões importantes que são definidas no Código Penal. Então você tem o aborto praticado por médico quando a mãe está correndo risco de morte. Temos também o aborto no caso de estupro, que é chamado aborto humanitário, sentimental. O aborto necessário é quando o médico pratica o aborto para salvar a vida da mãe. Então, essas 2 situações estão definidas no Código Penal. Mas veja bem, o direito tem que acompanhar a evolução da sociedade. O nosso Código Penal ele é de 1940. Em 1940, não tinha tecnologia suficiente para determinar, por exemplo, que aquele feto era anencéfalo. Então, por isso que o Supremo Tribunal Federal, em decisão também recente, definiu que é permitido, é uma cláusula de ilicitude, o aborto do feto anencéfalo.
E, recentemente, o Supremo definiu que o aborto até 3 meses também não era considerado crime. Então, eu faço aqui um resuminho para vocês. Vamos lá, que nosso tempo já está se extinguindo. Eu tenho aborto necessário ou terapêutico. Está lá, se não há outro meio de salvar a vida gestante. Isso dentro do Código Penal. O aborto humanitário, sentimental, ético ou piedoso. No caso de gravidez resultante de estupro. Eu tenho aqui, ó, a interrupção da gravidez, segundo o STF, pode ocorrer do feto anencéfalo e no primeiro trimestre de gestação. Primeira turma, HC 124.306, Rio de Janeiro, decisão aí de novembro de 2016. E esse posicionamento, que teve como ministro relator Luiz Roberto Barroso, ele é seguido na Alemanha, na Bélgica, na França e no Uruguai. Tudo bem? Aí eu faço um resuminho aqui para vocês, né, destacando, né, do feto anencéfalo a exclusão da ilicitude. O ministro Barroso, ele traz o seguinte: a interrupção da gravidez no primeiro trimestre de gestação, ela não é crime, por quê? Porque para que tenha ali uma compatibilidade com o tipo penal, tem que ter a proteção do bem jurídico relevante, tem que ter um comportamento incriminado que não pode constituir o exercício do direito fundamental. Você tem a proporcionalidade da ação praticada e a reação estatal. Então, esse comportamento incriminado não pode constituir o exercício de um direito fundamental. Isso não preencheu essa relação, assim como a proporcionalidade entre a ação praticada e a reação estatal não preencheu com a possibilidade da mulher ter ali feito o aborto no primeiro trimestre da gestação. Tudo bem? Aí nós temos uma série de questões de prova que depois eu posso passar o gabarito para vocês, mas o nosso tempo já se esgotou, pessoal. E aí eu deixo aqui para vocês uma mensagem, tá bom? Às vezes o que precisamos está tão próximo. Passamos, olhamos, não enxergamos. Mas basta apenas olhar, é preciso saber olhar com os olhos, enxergar com a alma e apreciar com o coração. O primeiro passo para existir é imaginar. O segundo é nunca se esquecer de que querer fazer é poder fazer. Basta acreditar. Pedro Bial. Então deixa eu só voltar aqui um pouquinho e determinar o nosso tempo para as perguntas. Se sobrar um tempinho, eu posso até corrigir aqui as questões para vocês. Vou fazer até melhor. Eu vou fornecer o gabarito agora no final da aula, após as perguntas. Aí eu falo aqui para vocês B, C, A e assim vai. Tudo bem? Tranquilo? Então vamos lá. Perguntas. Pode fazer. Professor, me fizeram a seguinte pergunta. Na decisão do aborto, o STF não estaria legislando positivamente e contra a legem, violando a tripartição de poderes? Não. Apesar do movimento da judicialização, o que acontece? Como eu disse para vocês, o direito tem que acompanhar a evolução da sociedade. Quando eu falei para ti que o código é de 1940 e não tinha tecnologia suficiente para determinar o início da formação do córtex, ou diagnosticar que aquela mulher estava com um feto que era anencéfalo, o Supremo, na proteção da dignidade da pessoa humana, ele pode estabelecer cláusulas extrapenais de ilicitude. Tudo bem? Pelo menos esse é o posicionamento do Supremo Tribunal Federal. Então, ok? Só estou reproduzindo o posicionamento do Supremo. A segunda pergunta é, professor, se um poder invade atribuições de outro, cabe ao judiciário intervir e colocar as coisas em seu devido lugar, não é? E quando for o próprio STF o responsável pela transposição dos limites, quem fará o controle? Não, o STF é o único órgão que não se submete a controle. Inclusive tivemos uma decisão importante do CNJ, né? Até a discussão era, será que o CNJ controla o STF? Não. O Supremo Tribunal Federal que controla o STF. O Supremo Tribunal Federal que controla o CNJ. E o CNJ controla os demais órgãos do Poder Judiciário. Não existe nenhum órgão que controle o Supremo Tribunal Federal. Mais alguma? Professor, também perguntaram se as pessoas jurídicas são destinatárias dos direitos fundamentais encartados no artigo 5º da Constituição. Sim, desde que aquele direito fundamental seja compatível com a natureza da pessoa jurídica. Inclusive, nós fizemos uma questão de prova sobre isso. Claro, pessoa jurídica não tem direito à vida, mas pessoa jurídica tem direito à propriedade, pessoa jurídica tem direito à igualdade, pessoa jurídica tem direito à segurança jurídica e assim vai.
pouquinho grande. Se um nacional brasileiro vai para Portugal e lá adquirir nacionalidade portuguesa por livre vontade, se torna um português naturalizado. E aí depois ele perde... Não, desculpa. Se torna um português naturalizado. Perfeito, ok. E no caso dele perder a nacionalidade brasileiro nato e retornar algum dia ao Brasil, permanecendo um ano aqui conforme a Constituição, ele vai adquirir a sua nacionalidade, ele será um brasileiro naturalizado ou nato novamente. Tá. Olha só, ele fez uma questão de nacionalidades. Está fugindo do nosso tema, mas dá para responder tranquilamente. O que acontece? Quando você tem uma mudança de nacionalidade, o movimento é ex nunc, ele não retroage, perfeito? Ele não vai retroagir, dali para frente. E aí o que acontece? Por exemplo, se eu sou brasileiro e por livre e espontânea vontade eu me torno um estrangeiro, perfeito? No caso, um português naturalizado. E aí depois eu quero voltar a ser brasileiro, não é isso? A pergunta dele? Ele perdeu, depois que ele virou português naturalizado, ele perdeu a condição de brasileiro nato. Porque perde. Isso. Se ele é brasileiro e se torna estrangeiro, acabou, não é mais brasileiro. Depois ele volta para o Brasil e permanece aqui um ano, conforme diz a Constituição. Nesse caso, ele vai adquirir a sua nacionalidade, ele será um brasileiro naturalizado ou nato, novamente. Perfeito. Ele está dizendo o seguinte, ó, esse português aqui, que é um português, agora ele é português naturalizado. Por ser originário de país de língua portuguesa, basta que ele tenha ali a residência por um ano ininterrupto e a idoneidade moral. E aí, nesse caso específico, ele pode voltar a ser brasileiro nato? Não. Ele pode ser até um brasileiro naturalizado, mas nato, jamais. Perfeito? Porque para ser brasileiro nato, é a primeira espécie de nacionalidade. É a chamada nacionalidade originária, primária ou involuntária. Involuntária. Se é involuntária, em regra, involuntária, perfeito? Não depende da vontade. Por que em regra involuntária? Porque se esse indivíduo nasceu no estrangeiro e é filho de brasileiro, onde os pais não estavam a serviço da República Federativa do Brasil e não registraram esse filho como brasileiro, quando ele completar 18 anos, dali para frente, ele pode vir para o Brasil, fixar residência e solicitar na Justiça Federal a nacionalidade brasileira. Aí depende da vontade dele, perfeito? Aí vai ter a condição de brasileiro nato. Tudo bem? E a última pergunta, professor. Se o início da vida começa com a anidação, então conclui-se que o STF adotou a teoria da concepção? Não. A anidação é uma evolução da concepção. O STF não adotou a teoria da concepção. O STF adotou a teoria da anidação. Inclusive, tem até a questão de prova falando exatamente isso. Deixa eu só pegar aqui, ó. Vai lá, joga na tela, por gentileza. Olha essa questão de promotor. Embora em fase de afirmação, a jurisprudência do STF identifica a proteção constitucional da vida humana a partir, pelo menos, da anidação do embrião no endométrio materno e não na concepção. Vamos lá, senão a pílula do dia seguinte seria um método abortivo, não poderia ser vendido. Finalizamos? Então, olha só, pessoal, finalizamos. Aí eu vou fazer o seguinte, deixa eu passar para vocês o gabarito das questões, que já tem o material, e eu fico sem dívida. Então, a questão 7, o gabarito, questão número 7, gabarito letra C. Questão 8, o gabarito é letra E, ou letra E. Questão 9, o gabarito é letra D, dado. Então você tem aí, ó, depois vai ter o vídeo no YouTube, se você não pegando alguma letra, só vê no YouTube de novo. Nós temos aqui a questão 10 para julgar certo ou errado. Então a questão está certa, tá bom? Então 10 certo, eu tenho a 9 dado, D de dado, eu tenho a 8 letra E e eu tenho a 7 letra C, tá bom? E assim finalizamos a nossa aula. Pessoal, muito obrigado. É um prazer imenso estar aqui com vocês. Não esqueça de me acompanhar lá no Instagram, @Prof. Luiz Alberto, pelo menos 5 dicas semanais com questões de prova, tá bom? Isso tudo no nosso curso, todas essas imagens que eu vou postando aí para vocês de decisões, tem no nosso curso de Direito Constitucional Objetivo. Muito obrigado.